Seja bem-vindo ao nosso primeiro módulo Desvendando a Inteligência Artificial, nossa sessão de fundamentos. Então a gente vai comentar aqui basicamente nessa primeira aula o que é inteligência artificial e nós vamos ir abordando, no decorrer aí da nossa comunidade, digamos que numa progressão aí, desde o básico até algo mais aprofundado sobre a inteligência artificial, até porque não tem como a gente montar um aporte imaginário sobre inteligência artificial sem ter os fundamentos, né? Então nós vamos aos poucos aí entrando nesse mundo da IA. Nós temos o que é inteligência artificial, né? Nós poderíamos dizer que é quando máquinas tomam decisões ou executam tarefas que exigiriam inteligência humana. Então nós temos os seguintes exemplos: reconhecer rostos em fotos, sugerir filmes na Netflix, conversar com o chatbot, né? Nós temos o reconhecimento facial aí usado em, por exemplo, aplicativos como o próprio Gov, né, do governo federal, os algoritmos da Netflix, né, que recomendam filmes para gente, baseado, digamos assim, nos nossos gostos. Nós temos os atendimentos, né, feito por máquinas automatizadas, por exemplo, no WhatsApp, no Telegram e até em site já. E nós podemos entrar aqui num breve histórico sobre a inteligência artificial, né, lembrando alguns pontos apenas, até porque são muitos. Por exemplo, em 1997, o Deep Blue que derrota o campeão mundial de xadrez. Então, o campeão mundial de xadrez é colocado para jogar uma partida de xadrez com a máquina, né, de IA, e, na verdade, ele perde, certo? Nós temos em 2011 a Siri, que aparece como assistente pessoal no iPhone, né? Aí a ascensão da IA, talvez, nos smartphones, como assistentes pessoais. E em 2022 e 2023, o ChatGPT, que se torna popular com a geração de textos realistas. Temos o começo da ascensão aí do ChatGPT. Dentro desse contexto de inteligência artificial, a gente tem alguns tipos de IA, né? E nós vamos ir abordando isso também no decorrer da comunidade, para entender melhor. Mas aqui, por exemplo, eu vou apresentar três. Primeiro, a IA reativa, que é basicamente o quê? São sistemas que correspondem a estímulos do ambiente, mas não têm memória e não aprendem com a experiência. Elas tomam decisões com base apenas no que está acontecendo no momento. Então temos como característica aqui, ó, não armazena experiências passadas, então essa IA ela não tem memória. Não fazem previsões baseadas em aprendizado, então ela não vai prever os próximos movimentos, né, baseado naquilo que ela sabe. E também respondem sempre da mesma forma ao mesmo estímulo. Então ela vai ter uma resposta padrão a certo estímulo. Por exemplo, o Deep Blue, né? Lá de 1997, o computador que ganhou a partida de xadrez do campeão mundial. O computador da IBM, ó, que venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Ele analisava o tabuleiro e calculava jogadas, mas não aprendia com partidas anteriores. Então, era um IA que não tinha capacidade de aprendizado do que foi passado. Ela não aprendia com outros tipos de jogos, ela apenas tomava as decisões baseadas no que ela via no tabuleiro. Aí nós temos também a IA com memória limitada, né? Que é um sistema que usa dados recentes para tomar decisões, ou seja, aprendem com o tempo, mas sua memória é curta e específica. Nas características desse tipo de IA com memória limitada, temos elas consideram, né, eventos passados recentes e temporariamente. Então ela não tem uma fixação total. Melhoram com mais dados, mas não armazenam conhecimento duradouro. Então, quanto mais dados no presente momento, melhor, mas ela não vai ter capacidade de armazenar esses dados para um evento futuro. E ela tem algum grau de adaptação e aprendizado contínuo, mas ainda assim não é totalmente eficiente. E é até por isso que durante bons anos aí a gente não teve essa ascensão da inteligência artificial como está tendo agora. Exemplos: carros autônomos, como o da Tesla, eles usam dados de sensores para tomar decisões sobre direção, obstáculo, tráfego, e eles aprendem com novas situações, mas não guardam esse aprendizado por longos períodos de forma independente. Então, basicamente, nós podemos levar em conta os sensores, né? O sensor ele vai tomar uma decisão baseada no que ele está presenciando. Por exemplo, o sensor de ré de um carro, digamos assim, né? Devido à proximidade ali com um determinado objeto, ele vai começar a pitar. Então, ele vai tomar uma decisão baseada no evento que está acontecendo ali.
E enfim, nós temos a IA generativa, né? Que basicamente são sistemas capazes de criar coisas novas, como textos, imagens, músicas e vídeos, e eles vão além de apenas responder ou aprender. Eles imaginam e inventam com base no que aprenderam. Então aqui sim a gente tem, né, o que todos estamos chamando de inteligência artificial, que é a capacidade de criar coisas novas e da máquina fazer o trabalho, né? Tem como característica utilizar grandes volumes de dados para treinar. Então, essa IA sim, ela vai ser treinada, né? Tem-se a capacidade de treinar ela com uma grande quantidade de dados. Dá para combinar conceitos para gerar novas ideias. Então, a IA ela vai reunir uma ideia, duas ideias, três ideias, infinitas ideias, e ela vai, na verdade, conseguir criar uma coisa nova. E elas são capazes de inovar dentro de um domínio. Justamente isso, capacidade de criação. E aqui sim a gente tem como exemplos o ChatGPT, por exemplo, né, que gera texto, perguntas, escreve histórias, códigos, uma IA aí bastante textual, que agora já está apresentando conceitos também de imagens. Também de imagens temos o DALL-E, né, que cria imagens a partir da descrição de um texto, um prompt, né. E temos outros exemplos aí infinitos, para IA que gera vídeo, que gera áudio, certo? Temos dentro desse mundo da inteligência artificial a IA, as automações e o machine learning. Isso aqui vai ser aprofundado no decorrer do tempo, mas digamos que a IA ela dá às máquinas, né, a capacidade de tomar decisões, né? É uma tomada de decisão. E com a IA generativa, o exemplo do ChatGPT, as decisões elas são baseadas em aprendizados passados. Temos as automações, né, que são a execução de tarefas repetitivas. Então, basicamente, você vai criar um sistema ali de coisas que se repetem e você cria processos e eles vão ser executados a partir de... Hoje em dia já dá para executar com IA, né? Você vai automatizar tarefas aí, como, por exemplo, emissão de documentos que se repetem, do tipo certificados, certo? Atendimento, infinidade de coisas. Nós vamos ir aprofundando no decorrer do tempo. E a Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que é a IA que aprende com dados, tá? A IA, ela aprende com dados. Levando em conta que nem toda automação é IA, tá? Nem toda automação aqui é IA, mas hoje em dia a tendência é que essas automações utilizem cada vez mais IA. E toda Machine Learning, ela é IA. Ela aprende com dados, tá? Mas nem toda IA é Machine Learning. Então, certo? Todo aprendizado de máquina, o Machine Learning, ele é IA, mas nem todo IA é Machine Learning. Guardem isso. E aqui o questionamento, né? Onde você já viu ou usou IA hoje? Pode ter sido no Spotify recomendando uma música para vocês, no YouTube recomendando um vídeo, no reconhecimento facial do celular, né? Por exemplo, no aplicativo do Gov ou em outro tipo de aplicativo, do banco com reconhecimento facial, um tradutor automático ou o próprio ChatGPT, certo? Bom, essa é a nossa primeira aula e até a próxima.